a luz nos envolva a todos, dando-nos o discernimento para tudo aquilo que a Márcia nos trará, conquistado através de seus conhecimentos, de seus estudos, e que possamos, nesse momento de encontro virtual, mas sabemos que é um encontro de almas unidas para trabalhar para o progresso da humanidade, como ceareiros da grande vinha, nesse processo de transformação que a Terra passa. Que possamos, como pequenos ainda, construtores, mas fazermos com consciência o nosso trabalho em prol de um amanhã melhor. Que os amigos espirituais possam nos acompanhar, nos intuir, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou ler o Evangelho para preparar ainda mais o nosso ambiente. Então, nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, Missão do homem inteligente na Terra. Então, já sabemos que a inteligência traz com ela uma missão, né? Então, item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Então, quantas pessoas inteligentes, em condições de fazer raciocínios coerentes com a moral do Cristo, com a ética do Cristo, e que tergiversam. Estou falando isso porque hoje eu vivi uma experiência assim, estava até comentando, em que é muito difícil para até ver a calhar esse texto, sabe? Para a gente aceitar que espíritas, né, venham a fazer análises tão fora, né, da ética cristã, da moral cristã, tão fora, e defender uns pontos de vista, porque às vezes nós pensamos assim, né, que esse inteligente aí é aquele que começa a elaborar argumentos
para pregar o materialismo. Mas eles são materialistas. De certa maneira, eles estão defendendo o que eles pensam. Eles acreditam naquilo que eles defendem, né? Por alguma circunstância, eles elaboraram o raciocínio meio do avesso, e aí eles têm dificuldade para reencontrar o rumo. Não deixa de ser alguém, porque a inteligência é ela que tem que dar direção para o raciocínio, não o contrário, né? Mas pode acontecer. Agora, quando se trata do religioso, do espírita cristão, não é? Que traz uns argumentos tão desproporcionais àquela simplicidade de Jesus, e aí fundamentam nas estruturas do mundo de César, né? Então, é muito mais grave. Tem uma historinha que o irmão X, né, o Humberto Campos, ele conta que o Allan Kardec, ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, e lá um dia ele teve um desdobramento e levaram ele para uma região de muita dor. Mas assim, nem se compara com o Brau, trevas mesmo. Era algo assim inenarrável. Então ele ouvia aqueles gritos lancinantes, né? E aí ele começa a perguntar para aquele anjo, né, que o levou, quem estaria naquelas regiões de tantas trevas densas, seriam, né, aqueles que fizeram o julgamento do Cristo, né, de Jesus? Diz que não foram aqueles, porque deu explicação lá, eles eram almas ainda bem primárias, né? E então facilmente caíram nessa contradição, mas que já haviam, de certa maneira, se recuperado do erro que cometeram. Aí, se seriam, então, aqueles grandes bárbaros, né, os homens bárbaros que chegavam, destruíam aldeias inteiras, tocavam fogo em tudo, Gengis Khan, Taras Bulba, seriam esses, eles que esses aí eram almas primárias, mais, vamos dizer assim, primitivas do que maus, não tinham conhecimento, e passaram pela lei do progresso, né? Carpiram ali, mas não eram eles que estavam ali, eles tinham, de certa maneira, já estavam numa fase de redenção. Então, ele vai perguntando, e aí não era nenhum desses que ele imaginava que pudesse estar ali, e aí ele diz assim, olha, os que estão aí, a maioria são religiosos, que conhecem o Evangelho de Jesus. Eles conhecem o Evangelho, sabiam, tinham condição de apreender em profundidade os conteúdos da Boa Nova, e mesmo assim não praticaram, né? Ou seja, levantaram a enxada contra o seu Senhor. São eles que estão aí. Então, não eram os que não conheciam a lei, eram os que conheciam. Então, nesse momento, Allan Kardec acorda, e aí ele elabora a questão 642 do Livro dos Espíritos, que pergunta, para que o homem se encontre a si mesmo, né? Bastará ele não fazer o mal? E eles respondem, não, é necessário fazer o bem,
no limite das próprias forças, porque todo o mal que resulte do bem que não foi feito, mais ou menos assim o texto, é responsabilidade daquele que tinha condições de fazer, né? Então, é isso, né? Então, às vezes, nós vemos argumentos que a gente chama que são sofismas. A pessoa, ela quer justificar, às vezes, a própria, vamos dizer assim, lassidão, né? Às vezes a pessoa está querendo descanso, ou não quer trazer dificuldades para a rotina, para o dia a dia, então inventa algumas histórias, né? Justifica. Não, isso aí é problema do governo, não é nosso problema, nós temos que fazer isso, já está bom, fazendo isso bem feito, já está legal. São sofismas, né? Das paixões que chama, né? Sofismas das paixões. Sofisma é um raciocínio que vai te levar para uma conclusão que ela vai parecer correta, mas ela não é correta. E, principalmente, ela não vai se encaixar, ela não vai ter coerência com a ética onde ela está inserida. Então, se nós fazemos um raciocínio dentro da ética espírita, né, fora da caridade não há salvação, não tem como você tergiversar em cima disso. Né? Jesus falando que para dar comida a quem tem fome, né? Agasalho quem tem frio. É isso que ele fala. Ele não tem como você interpretar isso aí. Isso é literal, né? Então, uma pessoa inteligente, ela tem que entender isso, ela não pode dizer que não entendeu. Ah, mas você não entendeu? Mas está escrito lá no Evangelho, né? Então, aquele que faz a este pequenino, a mim mesmo que ele fez. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nu e não te demos de vestir? Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Está tudo escrito. E como que o homem inteligente vai dizer que não sabe? Eu digo assim, dentro do nosso universo, né, espírita, é a questão, né, da caridade, da mediunidade, dai de graça o que de graça recebestes. Então, isso parece que é só com aquela mediunidade ali que você vai e recebe espírito, tal, aí não cobra para isso, aquilo outro. Mas não é, a mediunidade é a nossa vida de relação, né? O nosso dia a dia, é a própria doutrina espírita, não é? Que nós não podemos vivenciá-la de forma que venha trazer um peso para alguém, né? Então, ele diz assim, tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, aqui não é só uma pessoa não sabe ler, você vai ensinar ela a ler. Não é só isso. É você usar a sua inteligência para compreender qual é a sua missão, qual é a missão do grupo onde você está inserido, raciocinar junto com o grupo, o que nós podemos fazer juntos, não é? Às vezes, o grupo fica muito modificado, muito diferente, e aí
nós vamos ficando solitários, né? Porque isso acontece também. O grupo pode ir perdendo o magnetismo. Vai perdendo o magnetismo, e se a pessoa vai ganhando magnetismo, vai havendo um certo distanciamento. E algumas coisas já não é possível mais fazer juntos, né? Tem que haver um afastamento, uma distância focal, ver o que dá ainda, né? O que tem ainda de afinidades. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Até porque a inteligência no nosso mundo, ela precisa do cérebro e precisa da mente. Precisa dessas duas estruturas para ela se expressar. Senão não tem como se expressar. E a coisa mais fácil é você ter um problema cerebral ou um problema mental. É uma doença como outra qualquer, às vezes um vírus que a pessoa pega, né? Então, muito facilmente, nós vemos aí também, né, esses arrogantes, porque todo esse capítulo que fala Bem-aventurados pobres de espírito, ele fala no primeiro momento muito sobre a humildade, mas depois ele começa a falar muito sobre o orgulho, né? E então, vamos prestar atenção. E a importância de levarmos também raciocínios adequados, ou pelo menos que nós julgamos que sejam, né, dentro de uma honestidade intelectual, né, disponibilizar essas questões. E é isso, né? Para isso, nós temos também que entender que não basta ter a inteligência, né? A inteligência ela é uma força meio estática, ela precisa ser alimentada. Por isso, amai-vos, instruí-vos. Então, no Espiritismo é estudar a doutrina espírita. Temos que estudar para que não venhamos vamos dizer assim, a cair nas armadilhas dos sofismas, que cada dia mais, pelo que eu tenho visto, cada dia mais eles estão presentes, né? Então, eu queria que vocês comentassem aí, por favor, enquanto eu abro outra janela aqui. Senhores. Hein? E aí, Rosinha? Tudo que você falou, mas foi muito profundo, viu? Dá para muitas reflexões, nós, trabalhadores da causa, né? Do mestre, achando, acreditando, eu digo por mim, acreditando que estou fazendo lá muita coisa, mas ao mesmo tempo sabendo que não é nada, mas provavelmente conseguiria fazer mais e não faço, né? Sim, mas também, considerando, eu estava pensando, né, o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de muita, muita sombra na Terra, né? De separação do joio do trigo. Então é complicado, porque está começando, vamos dizer assim, né, o joio que estava ali no meio, ele vai começar a aparecer, né? Porque de um momento para outro, quando eles crescem, ficam fortes,
Aí você consegue ir identificando, mas é justamente através dessas posturas, dessas posições, né? Que isso vai sendo visto. E assim, muitas vezes nós vamos ficar muito abalados mesmo, né? Diante de posturas, de posições. Muitas pessoas que ainda estão vivendo, vamos dizer assim, ali naquele limiar, assim, entre luz e sombra, que é a dúvida, né? Diz que a dúvida é um estado de loucura, ali ainda, entre uma coisa e outra, e às vezes cedendo a um argumento, outras vezes cedendo a outra, né? Então, nós estamos vivendo esse momento. E ainda agradecer, né, que aqui no Brasil nós ainda estamos vamos dizer assim, uma ilha de paz aí nesse mundo, né? Temos que agradecer isso. Mas, como pessoas inteligentes que somos todos nós, porque o espírita, tem pesquisa que mostra, né, que o espírita é o religioso que mais lê, é o que mais lê. Normalmente são pessoas, pode não ter faculdade, não sei o quê, mas são cultas, elas leem bastante, têm raciocínio bom, né? Então, olha aí, né? Nossa responsabilidade com as almas mais frágeis. Vamos Isso lá? só faz ficarmos mais preocupados ainda, né? Porque aqueles que têm sabedoria, que têm poder, e não faz, né? Pois é, Dá peso, dá um peso maior ainda na consciência. dá um peso maior, porque, com certeza, imagina o que nós vamos falar do lado de lá. Porque, assim, os outros religiosos ainda vão falar, mas eu não sabia da reencarnação, eu não tinha condição nem de entender isso. Mas nós vamos falar o quê? Né? Tanto que os textos do Espírito de Verdade, lá no Advento do Espírito de Verdade, todos eles são dirigidos aos espíritas. Vamos lá. Então, gente, vamos dar sequência, né? Nós vamos até onde der, né? Porque nós vamos, quando a gente encerrar essa parte, assim, que ela é mais teórica, nós vamos entrar numa parte de legislação mesmo, que vai ser bem esquisitinha, mas não será hoje. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui. Eu acho que deve ter entrado. Lembra que nós estávamos falando de devotamento. E aí acabou que esse conceito nós não firmamos muito, pelo menos eu achei que deveríamos firmar um pouquinho melhor, e também porque eu não foi possível aquela gravação, e deu problema naquela gravação que nós fizemos. Então, o que é que nós vimos que o Espírito de Verdade fala? Isso aqui é São Vicente de Paulo falando. Mas o Espírito de Verdade, lá no Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade, ele fala sobre essas duas palavras, ele diz. Abnegação e devotamento. Devotamento e abnegação. Né? Que toda a caridade cristã se resume a essas duas palavras. Abnegação, devotamento. Então, a abnegação, ela é uma atitude, né? Já é uma atitude, não é nem um comportamento, né? É uma atitude daquele que conseguiu amar como Jesus nos amou. Não é o amar ao próximo como a si mesmo. Não é. A abnegação é amar ao próximo como Jesus amou a nós e aos nossos próximos.
sendo capaz de dar até a vida, né, pelo próximo. Então, isso é abnegação, porque a abnegação, abre é a própria pessoa, né? E negação, então, é negar a si mesmo. Significa abrir mão dos próprios direitos, abrir mão do conforto, né? Abrir mão da aventura que às vezes vem nos propor, não é? Eu sempre digo assim, final de ano é um grande problema nas casas espíritas, né? Porque Jesus, para achar uma pessoa para fazer uma oração, é difícil, porque todo mundo viaja de férias, sei quê, e aí, não é? E tem gente que sai de uma entra em outra, alguns que se cansam do trabalho e depois precisa de repousar por semanas, né? Então, são essas almas que amam ao próximo como a si mesmo. Então, ela vai, faz alguma coisa, mas depois ela precisa de uma compensação, né? Então, ela faz uma coisa para Jesus, depois passa a fatura. Jesus, olha, já fiz tudo isso, né? Fiquei aí tantos meses me dedicando. Agora eu preciso de uma viagem para a Europa, Paris, né? Não é? Fala a verdade, né? E aí vai, né? Qual o problema? Nenhum problema. Mas não é esse arroubo que vai te permitir se entregar no trabalho com os filhos do Calvário, porque com os filhos do Calvário você vai precisar de se abnegar. Você não vai, você vai ter que ter ultrapassado, né? Não está errado você ter essas necessidades humanas, né? Mas não é a abnegação, né, que está lá, que o Espírito de Verdade fala, que é o Espírito da Verdade está falando, não sou eu, né? Diz que ali está resumido tudo, né? Então, é meio assim, acreditem. Mas eu vejo assim, né, os pioneiros da doutrina espírita, quando nós vamos ler as biografias, né, eles não paravam. Você veja Kardec, ele teve uma vida tão rica de conhecimento, tão rica de trabalho, uma vida tão abnegada à educação, e ainda não era a missão dele. Não era. Quando ele se aposenta, é que ele começa. Tudo aquilo que aconteceu até ali era preparação. E ele, então, ele trabalha durante 10 anos, gente. São 10 anos somente. E olha a obra que Allan Kardec deixou. Vocês já pararam para olhar a Revista Espírita? Os volumes da Revista Espírita? Foi ele que fundou a Revista Espírita. Porque não são só as 5 obras. Tem a Revista Espírita, tem as viagens, as agressões, as pedradas, a falta de dinheiro. Hoje eu ouvi um argumento que para mim não faz o menor sentido, que nos tempos atuais nós não conseguimos pessoas para trabalhar na obra se não pagarmos, né? Então, como? Não é? Quem fala isso porque está querendo receber, né? Não pode falar isso que não acha. Claro que tem, evidente que tem. Mas, então, é isso que o Espírito da Verdade nos convoca, a abnegarmos.
Um dia talvez nós venhamos a compreender isso de uma forma bem completa, porque essa palavra, abnegação e devotamento, assim como misericórdia e compaixão, são palavras eu falava, né? Antes da virada do milênio, eu falava, naquele tempo eu já falava, isso aí são palavras do terceiro milênio, só que nós já estamos há 23 anos do terceiro milênio. Agora eu falo assim, são palavras do mundo de regeneração, né? Porque já estamos no terceiro milênio e ainda não compreendemos. Né? Então, e o devotamento? O devotamento, ele é um estado de consciência que a alma atinge, mas não por meros insights. O devotamento, quando ela atinge a faixa do devotamento, ela não decai mais. Então, o devotamento é um arroubo, né, da alma, mas a pessoa que se devota, ela já ultrapassou um longo caminho. Então, nós começamos no serviço, né, seja ele qual for, nesse trabalho de aprimoramento, né, nós começamos com, primeiro ali um desejo disso, aquilo, de evoluir. Depois nós começamos alguma atividade nessa direção. Depois nós percebemos que não temos ritmo, que nós, se estamos bem, damos conta, se não estamos, também não damos conta. Então, nós começamos a fazer um esforço, trabalhar em cima disso, do esforço, trabalhar em cima do nosso próprio interesse, né? Porque nós precisamos fortalecer a vontade. E aí, como que nós vamos fortalecer a vontade? Nós temos que encontrar um interesse, uma razão pela qual nós precisamos de fazer aquelas realizações. Por isso, é muito importante nos debruçarmos sobre o conhecimento, né? Sobre os argumentos que nós vamos ter para nos interessarmos por aquele caminho, né? Porque aí a nossa vontade vai junto, né? A vontade só se submete ao interesse, então nós temos que criar um campo de interesse, né? Uma convergência de interesses, onde nós vamos congregar ali ciência, filosofia e religião, e a doutrina espírita nos possibilita isso, por isso estudá-la. Então, isso vai criando em nós um campo magnético, né? Um vórtice magnético. E esse vórtice magnético, ele também, em algum momento, ele começa a atrair também aquela... Primeiro nós vamos na direção das ideias e depois as ideias começam a vir na nossa direção. Esse vórtice magnético, ele vai se ampliando em nós e ele vai nos conduzir para encontrarmos a nossa fila, né? Para encontrarmos o caminho. Então, nós insistimos primeiramente, e depois nós vamos entrar naquela... Depois da insistência vem a persistência, né? Per significa mais. Então, persistência é mais do que você insistir. Persistência, né? Então, insisti bastante. Eu dei uma insistidinha aqui e tal. Hoje, no estudo da Leni, foi falado sobre isso, né? Ela até lembrou daquela parábola da viúva e do juiz. A viúva ficou persistindo, ela ficou ali em cima do juiz para resolver o problema. E o juiz não queria atender, ele era um iníquo, ele não acreditava em Deus, mas ele não tinha motivo na divindade para atendê-la, mas ela
persistiu tanto, quer dizer, mais do que insistiu, né? Ficava na porta dele, onde ele chegava, ela estava, que ele falou, vou atender essa mulher para ela sair do meu pé, né? Então, persistência. Aí, eu penso que nós já ultrapassamos a insistência, a persistência. Aí vem o Emmanuel e fala assim para o Chico, né? Chico fala, o que eu preciso para cumprir a missão que você está falando que eu vou ter, né? Parece que é uma missão meio complicadinha. Ele falou, você precisa ter disciplina, 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, é insistência, persistência, disciplina, disciplina e disciplina. Então, a disciplina, ela nos mantém coerentes, né? Coerentes com o caminho, né? Caminho estreito da nossa encarnação. Ela nos mantém ali, não é? Insistência, persistência, disciplina, né? Só não vai mesmo, né? Se tiver internado na UTI, enfim, a disciplina, fazer checklist, fazer planejamento, porque disciplina existe tudo isso, você tem que planejar, você tem que fazer conta, você tem que saber o que vai dar, como que vai ser, e como é que tu vai fazer isso? Você vai ter que dividir seu tempo, isso é disciplina. A disciplina, ela prevê isso, que você tem uma agenda que você coloca ali, e ali você vai colocando as prioridades, vai chegando uma hora que você não tem horário na agenda, né? Disciplina, e depois tem que abrir a agenda. Eu falo isso aqui para os meus filhos, gente, não adianta você escrever lá um negócio se você não vai lá ler, né? Também tem gente que coloca um quadro, assim, escreve, isso tudo está dentro dessa questão da disciplina, né? Nós criarmos ferramentas que nos auxiliem a manter o que nós vamos chamar uma consciência desperta para o que precisa ser feito, né? Para o que nós vamos fazer, ter aquele horário. O Chico tinha um horário lá da psicografia, tinha um horário, né, dele fazer isso, tal. Ele até fala, quando ele estava escrevendo o livro Paulo Estevam, ele ia escrever no porão da casa de um amigo dele, numa fazenda. Ele cedeu o porão para o Chico ficar ali recolhido, e, evidentemente, os espíritos, né, protegeram aquele ambiente. E o Chico disse que toda vez que ele ia escrever, né, que ele começava a escrever o Paulo Estevam, tinha um sapo que ficava perto dele. Um sapo, né? Ficava ali, né? Então, quando ele terminou, o sapo sumiu. Então, ele ficou pensando, né? Que aquele sapinho, que às vezes ele sentia saudade daquele sapinho, aquilo ajudava ele a manter aquela disciplina, aquele horário, que ele também pensava assim, nossa, o sapinho vai estar lá me esperando. Enfim, e como Deus coloca essas coisas para que nós possamos manter a nossa disciplina, não é? O nosso cuidado, a nossa atenção. Então, a disciplina, quando nós conseguimos, então, atingir a culminância da disciplina, transformamos a nossa vida no mar disciplinado, né? Não é sermos controladores. Claro que vai ter dias que não estaremos tão bem, estaremos cansados, estaremos sobrecarregados, porque muitas pessoas que estão ao nosso redor e que vieram para nos auxiliar, para estar conosco na tarefa, muitas abandonam. E aí, evidentemente, que pesa. Quantos, né, deixam, abandonam o barco, né? E então, poucos para remar, não é? Então, então a disciplina também não significa que você não vai ter seu dia de descanso, que você não vai. Isso também faz parte, né? Faz parte. Eu sei, por exemplo, que o Divaldo, ele tirava, não sei se ainda tira, a sexta-feira, para ele cuidar dele, né? Para ele arrumar o cabelo, não sei o que, tal. A sexta-feira.
talvez ir no shopping, comer alguma coisa. Sexta-feira, né, o Divaldo. Então, vejam, isso também é uma disciplina, né? É ritmo, ter ritmo. Bom, depois da disciplina, quando nós já estamos nessa plataforma, nós vamos avançar um degrau para uma outra plataforma, chamada perseverança. Porque aí você vai agir com disciplina, mas você vai agir também com perseverança. A perseverança, ela está acima da disciplina. Per é mais. Perseveros. É assim que... Essa aqui é a etimologia dessa palavra, perseveros, né? Perseveros, perseverança. Então, mais severo, mais sério, mais contrito. Isso que é perseverança. Perseverança é você fazer algo com disciplina, mas com seriedade, né? Você fazer alguma coisa com a consciência o mais lúcido possível, para que você mantenha, não é o senho carregado, mas quando você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo. Com perseverança, com seriedade, não é uma brincadeira, não é? Não é uma brincadeira. É você assumir um compromisso. Você tem disciplina do compromisso, mas chega um momento que, às vezes, só a perseverança consegue te manter naquele compromisso, porque você já chegou no nível de seriedade tão grande com a sua tarefa que você simplesmente não a abandona mais. E então, depois da perseverança, a perseverança é o nosso último estágio, nesses nossos movimentos ainda, dos nossos raciocínios materiais, né? Quando nós ainda precisamos pensar não, porque pensar é diferente de raciocinar. Quando nós ainda raciocinamos, não é? Quando nós ainda elaboramos, mas, de repente, ocorre uma alquimia na alma da pessoa perseverante. Essa alquimia vai se chamar devotamento. O devotamento, então, ele está numa dimensão sagrada nossa. É uma dimensão onde, quando nós conseguimos atingir essa plataforma do devotamento, nós já saímos da matéria. Nós já ingressamos numa dimensão muito sutil, uma dimensão que é muito rápida, é a que nós vamos chamar a dimensão das nossas emoções, as emoções verdadeiras, porque até a perseverança nós temos sensações, né? Nós ainda somos comandados muito pelo nosso organismo, pelas circunstâncias. No devotamento, nós entramos na faixa dos sentimentos verdadeiros, né? Lembra lá em Lei de Amor, né? A gente vai subindo, não é? Vai. Aí, quanto mais o espírito está intelectualizado, ele tem sensações, vai depurando as suas sensações, e, ao final, ele tem sentimentos. Então, o devotamento, ele compõe esse universo. A abnegação também. Eles compõem esse universo, porque é um universo da essência do ser. É um universo da nossa essência. Certo? A nossa aquilo em nós que não se corrompe. Quando nós, então, atingimos essa faixa, então, é aí que nós começamos a pensar, né? Pensar, porque pensar não é igual raciocinar. O pensar não está na mente.
na mente racional. Se ele estiver em alguma mente, está numa mente emocional, que está fora da dimensão da matéria. Então, é algo profundo o devotamento, porque ele está nessa dimensão, é uma dimensão silenciosa, somente acessível pela intuição. Então, pensar, não, você quando a pessoa fala assim, você vai meditar, você tem que parar seus pensamentos. Mas é porque a palavra pensamento ela é usada para significar raciocínio, a mente que tem um macaquinho na mente, né, pulando daqui para lá, mas isso não é o pensamento, isso é o nosso raciocínio, né? A mente traz as informações, nós começamos a fazer conexões, a raciocinar, mas o pensamento, tanto que pensamento significa colocar ataduras nas feridas, isso que é pensar. A palavra pensamento, ela é do universo da enfermagem, da maternagem, da medicina. Pensar, é isso, lembra da parábola? Bom samaritano? Pensou-lhes as feridas, né? Então, nós vamos ver no Antigo Testamento também, essa palavra, né? Deus falando, né? Eu vos pensarei e eu vos curarei, né? Então, pensar é um estado de silêncio muito profundo, em que nós conseguimos nos curar. A meditação, ela é um estágio que nos leva a pensar, né? Pensar. Então, nós nos curamos, e ao nos curarmos, nós curamos os outros também, né? Então, pensamento, ele é uma manifestação do eu divino interno em nós. E o devotamento, gente. A perseverança já nos dá alguns flashes de pensamento, porque o pensamento ele é lúcido. O pensamento verdadeiro, ele é luz pura, ele é conhecimento, ele sabe. Nós só acessamos essa nossa dimensão interna, esse Deus interno, pela via da intuição, né? Não é pela via da inspiração, nem da cognição, é pela via da intuição. É no momento de profundo silêncio que nós conseguimos fazer emergir, se manifestar em nós, aquele Deus interno que vem nos pensar, né, nos curar, para que nós possamos curar aos outros. E é por isso que Vicente de Paulo fala isso, ele está falando isso, não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais. Quando fala altas, não é porque tem em cima céu, tem embaixo inferno, não. Altas regiões espirituais são dimensões, né, de alta envergadura, sutis, né? Então não pode a alma se elevar a essas regiões, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação, ou seja, pura. Então, sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, isso aí é Vicente de Paulo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também os textos de Vicente de Paulo que estão no Livro dos Espíritos, né? Nós temos que ir lá, né? Ler e nos aprofundar nele. Então, pegando as marcas antigas daqueles que se devotaram, né? Nós vamos pegar o arquétipo de Francisco de Assis, é ele, né? Não é nenhum outro, é o Francisco, né? Bernardone. Francisco significa francesinho, o nome dele era João Bernardone. Então, ele conseguiu viver essas dimensões aqui, né, de pobreza, obediência e castidade.
que significa pobreza, significa desapego, não é ser pobre no sentido de não ter dinheiro, de não ter isso, aquilo, outro, mas de ser desapegado, né? Obediência, aqui entra o consentimento da razão, aqui entra também a resignação, né? Que significa submeter-se à circunstância posta e que nós não podemos dela modificá-la. Existem coisas que acontecem na nossa vida e sobre as quais nós não temos poder, então nós temos que obedecer, né? Não temos como mudar, não temos controle sobre aquilo, então nós temos que entregar a Deus, que é a obediência. As nossas leis do nosso país, elas são, né, vou dizer uma palavra assim, elas são assim extremamente castradoras mesmo das iniciativas, né? É difícil conseguirmos trabalhar nesse mar de exigências, todas elas com viés ideológicos terríveis. Então, mas nós temos que obedecer, porque está na lei, né? Se tem uma autoridade, se uma criança detém a autoridade, nós temos que respeitar a autoridade, ainda que seja de uma criança, né? E a castidade é ser fiel aos caminhos das nossas predestinações, né? Ser coerente com a ética do Cristo, ser coerente com os princípios da doutrina espírita. Isso quer ser casto, é a coerência, não tem nada a ver com relacionamento entre pessoas, né? Ser casto é isso, né? Então, nós vamos ver aqui São Vicente de Paulo, como nós vimos na nossa reunião passada, ele aparece como a obra dele, hoje a obra vicentina, ela ficou muito restrita a um nível de intervenção. Mas, quando nós vamos estudar a obra de Vicente de Paulo, mesmo, como que ele trabalhava com aquelas mulheres, fazia visitas e tal, então, é ele que cria níveis de intervenção. Então, ele vai não só ensinando, como vivenciando também, né, esses níveis. Então, orientando aquelas mulheres que o ajudavam, e alguns homens também, é que o primeiro nível de intervenção, ele é voltado sempre para a necessidade básica da pessoa. Então, a primeira necessidade dela que ela apresenta para nós é a necessidade de comer, de vestir, né, de medicamento. Por quê? Porque se você não atende essa necessidade básica, a pessoa não consegue sair daquele loop, ela fica ali numa monoideia, ela está com fome, ela quer comer, ela está com dor de dente, ela precisa. Então, ela fica rodando nesse círculo. Não adianta você querer falar qualquer outra coisa para ela, tipo, vai tomar um banho, a pessoa não quer nem tomar um banho. Porque o segundo nível de intervenção é que entra tomar um banho, que é a autoestima, né? Aí ele fala do terceiro nível de intervenção, que é criar uma consciência de cidadania, que a pessoa tem direitos. E o quarto nível de intervenção, olha como o Vicente de Paulo, né? Ele, olhando aqui o horário, como ele vai muito além do que hoje são as suas obras. As suas obras não, as obras que o sucederam. O quarto nível é criar um modelo arquetípico.
quando você consegue estabelecer um padrão de atuação, quando a instituição se torna um padrão e ela, então, ela passa a ser aquela instituição, ou a própria pessoa se torna uma instituição, ela se torna um modelo arquetípico em que as pessoas podem dizer, tá vendo? É possível fazer, porque fulano fez. E o que é que ele tem de melhor, né? Mas o ideal é que isso fique institucionalizado, que a instituição se organize a ponto de se tornar um modelo a ser seguido, né? Então, criar o quê? Um padrão de assistência, né? Que vai interferir na sociedade como instrumento para um mundo melhor. Então, isso aqui São Vicente de Paulo. Agora, vocês, só vou mostrar uma coisa para vocês, para nós finalizarmos essa parte. Então, fala necessidade, né? As necessidades, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, vem aquela questão, né? Que se tem alguma soma de felicidade comum a todos os homens, é uma questão muito conhecida nossa, né? E aí os Espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, com relação à vida material, a posse do necessário. Olha aqui, ó, necessidades básicas. Então, nós vamos encontrar agora em 1970, olha aqui, ó, Vicente de Paulo, agora nós vamos aqui, ó, 1970. Um psicólogo chamado Abraham Maslow, está errado aqui, é um A, não é Maslow, não. Deixa eu botar esse Maslow, na verdade, dizem que essa pirâmide, ele que elaborou, né? Chama-se Pirâmide das Necessidades de Maslow, de Abraham Maslow. Mas, na verdade, não é, ó. Na verdade, é Vicente de Paulo. Tá vendo? É que as ideias estão, né? Então, a pessoa capta e passa aquilo, ela de tal maneira põe uma conformação naquilo e passa a assumir, né, a paternidade das ideias. Mas então, esse Maslow, ele fala isso, ó, exatamente isso, que a primeira necessidade que um ser humano precisa ter atendida são as fisiológicas, que são as necessidades básicas, que é a alimentação, fome, sede, sono, repouso, abrigo, desejo sexual e outros. Então, se essas necessidades, gente, não estiverem atendidas, não adianta você tentar atender outra necessidade dela, certo? Se ela está parada aqui, paralisada em necessidades fisiológicas, se ela está em falta com algumas dessas, né, desses comportamentos básicos, né? Fome, sono, repouso, ela não vai sentir necessidade de segurança. Sabe por quê? Você olha a pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua, ele não está nem aí com a segurança dele. Né? Nós não saímos na rua porque nossas necessidades fisiológicas estão atendidas. Então, depois que você atende essa necessidade, a pessoa vai lá na frente sentir uma necessidade de segurança. Então, aí será segurança física, segurança no emprego, proteção de ameaças, segurança da família e outros. Ele vai subindo nessa escala aqui, olha. Daqui até chegar aqui, tem um longo caminho. Daqui até aqui também. E enquanto você não está seguro, se você está sem emprego, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa estava lá na boate, a necessidade social, cheio de amigos, brincando, recebeu uma ligação que foram demitidos 200 funcionários, o nome dela estava no meio. Na mesma hora, ela vai para casa, desesperada. Acabou a necessidade social dela. Entenderam? Que é uma pirâmide, você vai subindo. Né? Aí,
Mas aí depois que você atendeu as suas necessidades sociais, de amizade, aceitação por companheiros, troca de afeto, amor e outros, aqui na necessidade social está aquela questão de você, o sentimento de pertença, né, de pertencer a um grupo, aquele sentimento tribal, né? Saindo dessa necessidade, você vai, depois que você tem isso atendido, ó, fisiológico, segurança, você tem seus amigos, aí você vai entrar aqui na faixa da estima, da autoestima, autoconfiança, autoestima. Nesse momento aqui que você vai começar a se arrumar. Por exemplo, a pessoa arruma um amor, né? Um namorado. Ela já, a autoestima vai lá para cima, né? Já, eu vou fazer exercício, não sei o quê, vou emagrecer, não é? Mas olha como que tá lá em cima. Às vezes você começa a atender uma pessoa que ela tá, por exemplo, acima do peso, mas aí você vai olhar, você tem que ver onde que ela está estacionada, em qual dessas faixas que ela está estacionada, né? E só depois disso, gente, tudo isso aqui, ó, atendido, que nós vamos entrar no processo de autorrealização, de autoiluminação, busca da religiosidade. Até então, nós buscamos as casas religiosas para qualquer coisa. A grande maioria hoje busca a casa religiosa para atender necessidade social. Muito centro espírita virou clube. Só vão lá, dão risada, brincam, se abraçam, depois vão embora. Então, é isso. Aí, a autorrealização é a última, o ápice dessa pirâmide, né? Como o nosso tempo acabou, nós vamos parar por aqui. Nossa próxima quarta-feira, eu quero só voltar nisso aqui, mas depois nós já vamos entrar em legislação, tá bom? Eu tenho algumas questões aqui que são importantes para nós falarmos, mas definitivamente nosso tempo acabou. Deu mais ou menos para entender um pouquinho essa questão? Porque isso aí, esse conhecimento, ele é definidor quando nós estamos diante de uma pessoa, né? Saber onde ela está situada. Porque às vezes eu estou falando uma coisa para ela, mas eu não estou atingindo ela, porque ela, né? Né? Pegar a pessoa que foi lá no centro espírita para comer e botar ele para assistir a palestra. Enquanto ele estiver com a fome. Tá certo, meus amores? Excelente. Né? Então, tá bom. O que eu acho legal é que, assim, Vicente de Paulo está muito à frente do Maslow, né? Até porque ele fala desse padrão, né? Esse quarto nível, que é você criar um modelo, né? Criar uma escola. A escola aí não no sentido de uma escolinha, assim, mas criar um padrão, né? Que possa ser replicado, né? Então, nós vamos encerrando. Quem é que faz a nossa oração? Quem se habilita? Rosinha, sei que ia fazer, depois não fez por causa do louro, ele já dormiu? Já dormiu. Então, faz a oração aí para nós. Nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade de nos reunirmos em torno do vosso Evangelho, analisando, Senhor, as nossas necessidades, a necessidade do próximo, entendendo o outro lado, aquele que às vezes a gente julga. Então, Senhor, nós pedimos, fortalece os nossos propósitos, Senhor.
fortalece a nossa fé, o amor que nos ilumina, o vosso amor, Senhor, e o perdão que nos liberta, que nós possamos, Senhor, entender que cada criatura está num momento, está numa escala de entendimento, e nós não podemos exigir das pessoas o entendimento que nós já tivemos o privilégio de conquistar através das lutas, das quedas, dessa caminhada de milênios. E nós estamos, às vezes, querendo que aquele que nos rodeia pense pela nossa cabeça. Nos auxilia, Senhor. Pedimos a Jesus que nós possamos, no descanso do nosso corpo, que o nosso espírito possa empreender trabalhos, lições, estudos, junto com os amigos espirituais que nos tutelam. E nós agradecemos muito pelos nossos anjos de guarda, que nos auxiliam, que nos orientam. Rogamos a Jesus que abençoe a todos os nossos companheiros do grupo, que todos possam ter uma noite de paz, e que Jesus esteja presente em nosso coração e em nossos pensamentos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.